Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aí hoje, nessa manhã de sábado, pronto aí para uma live poderosa, que Deus vai ministrar no nosso coração. E tenho certeza que hoje o Espírito Santo ele vai falar muito com você, vai ministrar. E Deus tem algo tremendo para fazer hoje. Desde ontem, o Espírito Santo me incomodou, com essa live, com o conteúdo que ela vai ter hoje. Então, e o que vem no meu coração é que não vai ficar só nessa aqui. Então, é uma série de lives onde vamos tratar sobre esse assunto, sobre dor, frustração, decepção, depressão, síndrome do pânico. Então, vários assuntos vamos tratar aqui. Então, compartilhe, divulgue agora nas suas redes sociais, convide seus amigos, família, pessoas que estão passando por dores, tanto físicas quanto emocionais, psicológicas, a cura, a restauração. Há algo além da dor que nós vamos encontrar em Deus e na sua palavra e em coisas práticas também do dia a dia, da nossa vida. O importante que a gente entenda é que há cura. Há algo tremendo, que Deus quer fazer. Amém? Então, bom dia, deixa eu ver aqui. Bom dia a Tami, a Israel, a Vilma, a Cristiane, a Vitória, a Andriele, Gilcélio. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos. E convide aí pessoas, tá bom? Vou esperar aqui mais uns 2, 3 minutinhos para a gente começar a ministração, porque tem bastante coisa aqui para tratar. Deus me deu muitas coisas, muitos caminhos aqui de cura. E essa noite, essa noite, madrugada, Deus foi ministrando ao meu coração e tenho certeza que algo sobrenatural Deus vai fazer. Amém? Deus tem algo para fazer hoje na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Enquanto a turma vai chegando, eu vou arrumar meu cabelo, que está todo despenteado aqui. Então deixa eu dar uma organizada nele. Pronto. É ruim, se aparecer nas câmeras assim, totalmente despenteado. E Paulo Gonçalves, o Paulinho. Bom dia, Paulo. Bom dia, Clarissa. A Lohane. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. E convide pessoas, querido, pessoas que estão realmente precisando de uma cura. Amém? Esse é o momento deles receberem palavras. Então vai ser tremendo, tremendo, tremendo. E em algumas lives, nós vamos ter a presença aqui de psicólogos, psiquiatras. Nós vamos fazer algumas lives nesse sentido. Pastores, que tem uma palavra direcionada a isso. Então vamos ter momentos aqui preciosos. Então, seria muito importante você se preparar para isso, tá bom? E abrir o seu coração, Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Abra o seu coração para aquilo que Deus precisa tratar. Amém? Porque vai ser tremendo. Então, continue aí, divulgue nas suas redes sociais, aí nos grupos do WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. Amém? A hora que chegar a 300 pessoas aqui, eu começo a ministrar. Amém? Que daqui a pouquinho, Já estamos com 11, então daqui a pouquinho chega nos 300. Mas eu creio, querido, que isso aqui vai ser uma crescente, porque estamos no momento aí, eu já profetizando, pós-pandemia. E
nesse momento pós-pandemia, muitas pessoas foram afetadas, muitas pessoas foram tocadas na sua alma, nas suas emoções, e vão precisar agora passar por esse momento de cura, de restauração, de libertação até. E pelo menos isso tem sido na minha vida pessoal, né? Eu vou compartilhar aqui algumas coisas, e na vida de muitas pessoas, né? Então eu posso falar porque eu vivi isso de uma maneira muito intensa. A minha esposa também, né? A apóstola Débora, também passou por esse processo de depressão, síndrome de pânico, crises de ansiedades terríveis, e foram momentos muito difíceis. E hoje, né, ela vai poder também compartilhar e falar sobre isso, para trazer realmente cura e restauração. Amém? E eu creio que eu aprendi uma coisa, querido, que no lugar da derrota que Deus vai te dar vitória, né? É aquilo que te atacou, aquilo que te afetou, é sobre isso que você vai ter autoridade e vitória, por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Amém? E então vamos lá, né? Vamos dar início então à ministração, né, da palavra, e começar a deixar fluir o Espírito de Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração agora para que o Espírito Santo venha tocar. Amém? Que não seja eu falando, que não seja a minha alma falando, nem a minha carne, mas que seja o Espírito de Deus falando ao teu coração. Que seja o Espírito Santo, através dessa live aqui, ministrando na tua vida. Então é muito importante, né? Você que está assistindo agora, ou vai assistir depois, você pode estar assistindo não sei que dia agora, não sei que hora do dia, mas não importa, né? O nosso Deus, ele trabalha de uma maneira muito especial e extraordinária. Amém? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir agora a tua bênção sobre essa live, sobre essa ministração, que o céu se abra agora, Senhor, sobre a vida de cada um, que cada pessoa que entrar agora, ou daqui a pouco, ou qualquer outro dia, que possa abrir o coração, para que o Espírito de Deus possa ministrar, para que o Espírito Santo possa, Senhor, tocar e aí trazer uma grande cura. Então eu já quero declarar agora, em nome de Jesus, que essa ministração vai trazer cura. Essa ministração que vai começar agora vai trazer libertação, vai trazer entendimento, vai trazer, Senhor, coisas tremendas para cada uma dessas pessoas. Então, eu libero agora, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção e o teu poder. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um. Espírito Santo, o Senhor conhece cada pessoa que vai entrar nessa live. O Senhor conhece o coração de cada uma. Por isso o Senhor sabe exatamente o que eles precisam ouvir, o assunto que precisa tratar. O Senhor tem liberdade agora de fluir, de falar e de ministrar, porque o Senhor conhece cada um deles. Então, Senhor, que não seja eu, mas o Senhor agora falando e ministrando ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Então, Deus colocou esse tema no meu coração, né? Existe algo além da dor. E, infelizmente, né, nós temos aí uma disposição em se apegar a coisas, né? Quando existem coisas que começam a fazer parte da nossa vida, e essas coisas, elas vão se tornando nossas. Pessoas, né? Quando você está numa empresa, quando você está numa faculdade, um curso,
objetos, animais, essas coisas, dependendo do período que ela permanece na nossa vida, nós nos apegamos. E o interessante é que esse apego, ele não está ligado apenas a pessoas, a objetos ou a coisas, a sentimentos também. E se a gente não se policiar, nós vamos também nos apegar a esses sentimentos terríveis, né? Sentimentos de mágoa, sentimentos de dor, de frustração, de depressão, e nós fazemos desses sentimentos um apego pessoal, onde muitas vezes não conseguimos nem nos desvencilhar desses sentimentos. E dentro do assunto, né, de dor, essa dor pode ser uma dor física, uma dor de alma, uma dor emocional, uma dor psicológica, não importa a dor. Mas, infelizmente, algumas pessoas fazem disso um apego pessoal. E ficam ali se alimentando, né, fortalecendo esse sentimento. E isso é terrível. Então, nessas lives, nós vamos aprender a como desapegar disso, a como deixar isso para trás e começar a viver realmente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a dor, ela nos impede de andar, né? Então, tem pessoas que têm dor na coluna, ela não consegue andar. Pessoas que têm dor nas mãos, ela não consegue exercer o seu trabalho, não consegue pegar um copo, uma colher para comer. E quando se trata de dor emocional, da mesma forma, a pessoa não vive, porque ela fica presa àquela dor, né? Ela fica amarrada àquela dor. E não conseguimos nem viver. E nós não conseguimos encontrar motivos de agradecer pelo que estamos vivendo no momento. Então, é muito importante que você entenda isso. É claro, né, que existem pessoas que estão passando, queridos, momentos muito, mas muito difíceis agora, nesse momento. Né? São situações que não faz sentido para você, situações que não parece certo você passar, situações que você não entende, né? E você fala, Senhor, mas eu não entendo por que estou passando por isso. Eu não entendo como que eu consegui chegar nessa situação. Em que momento da minha vida foi que essa porta se abriu e eu não percebi. Senhor, não é certo isso. Então, são pensamentos, né, que vêm dentro de nós. E quando nós não temos resposta para essas perguntas, aí que complica mais ainda, né? E nós podemos, então, mudar o rumo disso. Amém? Nós podemos mudar o rumo disso. O que Deus colocou no meu coração é que nós precisamos tomar uma decisão. Chega um momento onde você tem que tomar uma decisão com relação a esse sentimento. Porque nós temos que estar à frente da situação. Nós temos que aprender a ficar à frente disso. Agora, apóstolo, como que eu posso ficar à frente dessa situação? É simples, quando você consegue responder essa pergunta. Existe algo além da dor? Amém? Eu coloquei o título como uma afirmação, né? Existe algo além da dor. Mas você consegue fazer disso uma pergunta e responder? Existe algo além da dor? Eu estava analisando essa palavra além. Essa palavra além, ela pode ter dois sentidos. O além pode ser apesar de, né? Então, apesar da dor, eu tenho algo também comigo. Eu não tenho só dor. Deus não me criou só para sentir dor. Deus não me fez apenas com o sentimento de dor. Então, existe algo além da dor? Deus está perguntando para você. E o outro além também que nós podemos usar, o outro sentido, é que fala adiante.
lá na frente. Então, o além, você tem que entender o seguinte, existe sim algo além da dor. Apesar da dor que eu estou sentindo, existem outros sentimentos dentro de mim que eu tenho que ativar agora. E também responder o seguinte, existe sim algo além da dor lá na frente, existe algo me esperando, existe um objetivo, existe um propósito para que eu esteja passando por tudo isso. Então, qual é a resposta? Existe algo além da dor? Sim. Né? Existe um propósito de Deus. Então, quando eu entendo isso e eu obedeço, né, as direções que Deus nos dá nesse momento de dor, então nós vamos transformar a nossa dor em um propósito. E quando nós temos esse entendimento, né, e quando descobrimos o caminho de transformação de dor em propósito, aí, meu querido e minha querida, as coisas começam a fluir diferente. E é exatamente a ideia dessa live. Que você entenda que existe algo apesar da dor e existe algo além, lá na frente dessa dor, que se chama propósito de Deus. Então, além da dor, eu tenho um propósito aqui. Lá na frente, além da dor, existe um propósito lá também. E essa é a grande ideia, e esse é o começo da cura. Esse é o começo da libertação. Quando eu entendo, né, esse propósito. Agora, isso é uma decisão pessoal. Amém? Por exemplo, digita aqui uma dor. Né? Coloque aí uma dor que você está vivendo no momento. Amém? Ou uma dor que você saiba que alguém está vivendo no momento. E porque em cima disso, eu tenho que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Entrar dentro do propósito de Deus. Por exemplo, em 1 Reis, eu fiz aqui algumas anotações que Deus foi me dando. Em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, fala de um momento onde Elias estava passando por uma grande dor emocional. Ele estava com depressão, estava vivendo um momento difícil da vida dele, e ele toma uma decisão. Ele decide ir para o deserto. Foi uma decisão pessoal. Ele fez da dor um deserto. E eu e você, nós temos dois caminhos. Ou eu decido fazer da dor um deserto, ou fazer da dor um propósito. Por isso que é importante, né, que através da palavra de Deus a gente consiga entender isso. E quando nós entendemos que eu posso transformar a dor em um propósito, então é algo assim sobrenatural. Né? Algumas pessoas estão colocando aqui alguns exemplos de dor, né? Aqui, a ansiedade, a dor da perda de um ente querido, aqui, ó, a Vilma falando que perdeu o pai, perdeu o irmão, tudo nesse ano. Né? Então são dores terríveis que só quem passa compreende. E essa é a grande questão, né? Porque eu percebi uma coisa, queridos, nesse momento de depressão que eu vivi, nesse momento terrível, emocional e psicologicamente que eu passei, a incompreensão das pessoas. Né? Então, quando as pessoas elas não compreendem a sua dor, elas não compreendem o momento, né, que você está vivendo, isso é muito ruim. Então, e eu tenho que entender isso. Então, vamos colocar dos dois lados, né? Então, você que está sendo incompreendido, você tem um Senhor que te compreende. Deus sabe exatamente o que você está vivendo, e é suficiente. É claro que
A Cristiane colocou aqui, perda de um familiar, né? Ela perdeu a mãe dela. É uma dor, né? Eu pedi aqui para que cada um aqui colocasse um tipo de dor, né, que possa estar sentindo, ou alguém que você conhece. Então eu posso ser essa pessoa que eu estou sendo incompreendida nas questões emocionais, psicológicas, ou eu posso ser aquela pessoa que está do outro lado. Eu posso ser aquela que não estou compreendendo. O meu marido, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, fulano e ciclano. Então, sempre tem os dois lados, né? Ou eu posso ser o incompreendido, ou eu posso ser aquele que não compreende. Então, se você é aquele que não compreende a dor do próximo, ou do perto, você precisa começar a se ligar. E a prestar atenção nos sinais, né? Porque as pessoas dão sinais de mudança do seu comportamento. E algumas não são nem sinais. Algumas realmente acabam verbalizando. E é tão difícil isso, né? É tão difícil, às vezes, alguém verbalizar, né, o que ela está sentindo. E quando a pessoa verbaliza o que ela está sentindo, é muito importante que você considere isso. Então tem pessoas que falam, olha, eu não estou bem, eu acho que eu estou com depressão, eu acho que eu estou isso, eu acho que eu estou aquilo. E as pessoas olham com desconfiança, né? As pessoas olham para você assim e falam, né, não, tem algo aí. Então, é muito complicado tudo isso, né, quando você é incompreendido. É muito difícil quando você olha para alguém e você sabe que ela não está confiando em você. Você sabe que ela não está acreditando em você. E fica muito complicado tudo isso. Então, o que me resta então? Apóstolo, o que fazer quando as pessoas não entendem e não compreendem? Só tem um caminho, querido. É correr para Jesus. É correr para aquele que compreende. É correr para aquele que conhece o teu coração. Jesus fala na sua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, com depressão, com insônia, com ansiedade. Vinde a mim, vós que estáis com síndrome de pânico. Vinde a mim os rejeitados, os machucados. Vinde a mim os ansiosos, e eu vos aliviarei. E vou tirar esse peso e vou colocar o meu, que é leve e suave. Então, quando você vai para Cristo e derrama a sua alma diante dele, ele é tremendo para reconhecer e te curar. Amém? E ele fala o seguinte, olha, eu vou te dar descanso de alma. E vou te ensinar algumas coisas. Então, um dos propósitos de Deus com tudo isso, porque muitas coisas que estamos vivendo, queridos, são escolhas erradas também. Não podemos atribuir apenas a maldade, né? Porque coisas erradas acontecem. Nem sempre vai acontecer aquilo que você programa. Nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que você entende que tem que acontecer. Você planeja uma coisa, né, e dá errado. Por quê? Porque existem pessoas más, infelizmente. Existem pessoas más, pessoas egoístas, pessoas narcisistas, pessoas que se aproveitam de você, pessoas que vão te machucar. Infelizmente, na nossa caminhada de vida, nós vamos nos deparar com pessoas assim. E é terrível. É terrível, né, quando alguém passa pela tua vida e deixa essas marcas. Agora, eu não posso atribuir também só a essas pessoas malignas. Eu não posso atribuir a isso só essas pessoas, né, que fazem até propositalmente ou
inconsciente, né? Porque é impressionante, querido, como existem pessoas que são tão... Como é que eu posso usar aqui? Né? Pessoas desligadas, pessoas frias, pessoas insensíveis, né? De não perceberem como ela está sendo tóxica na sua vida. Então, existem pessoas que não têm a mínima noção de quão tóxica ela está sendo. E isso frustra mais ainda, né? Porque você fica naquela expectativa de que a pessoa olhe e fala, olha, me perdoa. Olha, é muito ruim tudo isso. Olha, eu estou percebendo o mal que eu estou fazendo. Mas não. Né? Existem pessoas que, além de não enxergar isso, ignoram. Né? Então, é muito complicado tudo isso. Né? Então, existem pessoas que passam na nossa vida, né, como eu citei aqui, que são más, egoístas, narcisistas, pessoas frias, insensíveis. Agora, tem situações que eu não posso atribuir a essas pessoas. Porque tem escolhas erradas minha também. Tem escolhas que você fez que foram erradas. Escolhas que você não pediu conselho para as pessoas. Escolhas que você não perguntou se Deus queria que você fizesse aquilo. Que você participasse daquilo. Que você fizesse aliança com A, com B. Se você casasse com A, com C. Então, todos esses caminhos aí nos levam a lá na frente, né, como dizem aí, o boleto vai chegar uma hora. Né? Então fica complicado tudo isso. E nós temos que buscar a Deus. Né? O segredo é você buscar a Deus e a sua palavra. E Deus me deu uma palavra aqui tremenda em Isaías capítulo 61, versículo 7. Presta atenção, é uma palavra para a tua vida. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés da humilhação, ele se alegrará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Olha que tremenda essa palavra de Isaías. E sabe que eu fico mais feliz com essa palavra? Eu fico feliz porque essa não é uma palavra para o céu. Essa palavra eu não vou viver no céu. Aqui está dizendo que eu vou viver em terra. Então, se alegre, porque existe ainda assim um tempo de Deus na tua vida de mudança. Deus está dizendo aqui que no lugar da vergonha que você sofreu, Ele vai te dar dupla honra. Por quê dupla honra? Porque você vai vencer essa situação e vai prosperar na situação. Então, a primeira honra é você sair da situação. A segunda honra é você seguir a tua vida. Existe uma vida a ser seguida. Existe um caminho a ser percorrido. Existem conquistas para serem alcançadas. Existem motivos ainda, né, de você se alegrar em Deus. Então, se você olhar ao teu redor, você vai ver que tem coisas que precisam acontecer. Você tem família, tem marido, tem esposa, tem filhos, tem empresa, tem um ministério, tem uma vida espiritual. Então, existem coisas assim que você pode ainda conquistar e batalhar. E a palavra de Deus está dizendo aqui, que no lugar da vergonha, amém? No lugar da vergonha. Então, se você foi humilhado no teu casamento, é nisso aí que Deus vai te honrar. Se você foi humilhado na igreja, Deus tem honra para você nesse lugar, porque aqui está dizendo que é no lugar da vergonha. Isso é tremendo. E ele continua falando aqui, no lugar da humilhação, Deus vai fazer com que você se alegre com a herança. Amém? Sabe por que Deus está falando isso? Que você vai se alegrar com a herança? Porque nós temos um sentimento, quando estamos assim, de que nada mais vai acontecer na nossa vida. Nós sentimos assim, poxa vida, então Deus não tem nada para mim? É isso? Deus não tem um casamento para mim? Deus não tem uma vida próspera aqui? Deus não tem um ministério para mim? Deus não tem isso, eu não tenho aquilo? Por quê? Porque a dor, ela rouba a certeza da vitória.
A dor, ela rouba a certeza das conquistas. A dor, ela gera incapacidade, impotência, esterilidade. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele vai te honrar e vai te dar uma herança dupla ainda. E você terá alegria. Amém? Então, Deus é maravilhoso. Então, e como que eu cheguei nessa conclusão, né? Porque tudo isso eu senti. Todos esses pensamentos vieram na minha mente. Mas quando eu entendi que eu posso fazer da dor um propósito, então eu vou viver o sobrenatural de Deus em mim, dentro de mim. Deus vai começar também essa grande obra dentro de você. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem uma herança com a tua vida. Deus tem honra para a tua vida. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo. E você vai fazer disso um propósito. E Deus vai te dar condição de viver com isso. Não é porque quando fala aqui, ó, que Deus vai te honrar no lugar da vergonha. Irmão, isso aqui envolve tanta coisa. Principalmente quando o lugar é a tua casa. Principalmente quando o lugar da desonra é na tua família. E nessa situação, Deus vai te dar vitória. Então, por exemplo, né, eu falei aqui de pessoas que nos machucam, né, pessoas que são más. Eu conheço uma mulher aí que ela foi abusada pelo pai durante anos. Anos e anos e anos e anos e anos. E chegou um momento na vida dela que ela falou assim, bom, então eu vou fazer disso um propósito. Então ali começou todo um processo de perdão. Amém? Um processo de perdão. Aí perguntaram para ela assim, é justo você perdoar o seu pai? Ela falou assim, olha, eu entendi muitas vezes que não era justo eu perdoá-lo, mas era justo eu sentir paz. Era mais justo ainda a minha paz. Nesse processo de perdão era mais justo ainda eu me desvencilhar, eu me desapegar, eu me afastar dessa pessoa emocionalmente também, não só fisicamente. Porque tem pessoas, né, que se afastam fisicamente, mas não emocionalmente. E esse apego tem que ser quebrado. Então, é tremendo, né, quando ela falou isso, que talvez não seria justo ela perdoar o pai, mas seria justo ela ter paz com ela e com Deus. E isso eu entendo que ela transformou a dor num propósito. Amém? Então, a palavra de hoje é se antecipar às situações terríveis. E tem uma palavra aqui para isso. Está aqui em Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Abacuque 3, versículo 16, fala o seguinte. Abacuque falando assim, ouve isso. Ou seja, chegou uma informação, chegou uma notícia. Ele percebeu que chegou algo. E ele continua, vírgula. E o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá debaixo desse ataque. Olha só. É terrível, né, quando a notícia chega. E essa notícia, ela chega por vias, né, assim, de fala, de um aviso, de uma situação. Né, quando você percebe, porque nós percebemos, amado, o seguinte, fui traída, fui traído. Né, quando você percebe o adultério, às vezes não chegou nem a notícia, mas você já percebe a situação. E Abacuque está falando aqui disso, de quando a notícia chega, quando ele ouve uma coisa. Agora nós podemos ouvir a voz das pessoas,
ou nós podemos ouvir a voz do nosso entendimento. Não importa que voz está falando, mas a voz que fala, ela tem o poder de, como está escrito aqui, fazer o nosso íntimo estremecer. Quando você perde todo o seu controle emocional, quando você desaba, né? Quando tudo cai dentro de você, quando você descobre uma enfermidade terrível, quando você descobre, né, que perdeu alguém por morte, quando você descobre um adultério, quando você descobre que você foi enganado, foi usada, foi maltratada, foi abandonada, quando você descobre que foi rejeitada, isso são informações que chegam. E tudo isso começa então um processo de destruição interior. Começa então um processo de desgaste, de desmoronamento emocional e psicológico. E Abacuque está passando por isso. Ele fala, cara, eu comecei a tremer, meus lábios começaram a tremer, os meus ossos começaram a desfalecer, né? A força física, né? Quando fala de ossos, fala de algo físico, então o físico dele desabou. E é tão forte isso, né, que dependendo da situação, você cai. Então, tem pessoas que quando falam para você assim, ó, tá sentado, é sinal que aquilo que você vai ouvir vai abalar a tua estrutura física, onde as pernas vacilam, os joelhos começam a tremer, e você perde toda a sustentação do corpo, da alma e do espírito. É algo tremendo, no sentido assim de o estrago que faz. E Abacuque agora, ele está vivendo isso porque ele sabe, né, o contexto aqui, ele sabe que está vindo uma grande destruição, que vai ser inevitável. Então, queridos, como lidar, né, com situações que você não tem um controle sobre aquilo? Você é obrigado a passar. Não tem nada que você possa fazer que possa impedir aquilo de acontecer e chegar na tua vida. E agora, o que eu faço diante de uma situação que é inevitável, né? Você está vindo um míssil na tua direção, e é um míssil teleguiado. Por onde você for, ele vai te acompanhar e vai te acertar. Então, tem situações que você não sabe nem de onde veio o tiro. Pá! Agora tem situações que você já sabe que está vindo e vai te afetar. Então, essas duas situações, elas precisam ser trabalhadas. E agora eu preciso me antecipar, né? Se eu já sei que aquilo vai me pegar, então eu tenho que me antecipar. Se eu já fui atingido, eu tenho que me antecipar também. O que eu não posso, é claro, né? O que eu não posso é permitir que isso me domine. Porque nós temos um momento do luto, nós temos um momento ali de assimilar toda aquela situação, e tem que ser respeitado esse momento, né? A começar por você tem que se respeitar. E, bom, já que chegou, ou então já que é inevitável que chegue, então eu preciso me preparar. Agora é possível? Olha o que diz aqui Abacuque. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Olha o que ele fala. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá por causa desse ataque. Ai, ai, ai. É muito louco esse cara aqui, mano. Pensa num cara doido, que é esse Abacuque aqui. Como que o cara me fala um negócio desse? Eu tranquilo, eu vou esperar pela desgraça. Mas quando ele fala tranquilo, não é uma tranquilidade de sentimento, né? Nossa, que legal, né? Estou tão em paz. Não, irmão. É uma tranquilidade em Deus. É algo que vem do céu. É algo que só Deus pode te dar nesse momento. Por quê? Porque Abacuque, ele está transformando já aquilo que vai ser uma dor num propósito. Isso não elimina a dor. Isso não elimina o sentimento, isso não elimina, né, tudo que vai ser gerado dentro de nós. E quando eu transformo a dor num propósito, com certeza isso vai ser usado por Deus lá na frente.
né? Porque Deus usa pessoas que têm experiência. Amém? Então, todas as situações que eu vivo, Deus vai usar para a glória dele. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu sei de uma coisa, querido, e você tem que saber também. Deus é o Senhor da sua vida. Ele está no controle de tudo. E Ele vai fazer com que as coisas peguem um caminho de vitória sobre a tua vida. Então, isso é tremendo. E Abacuque continua, ele fala o seguinte, você conhece esse versículo próximo, é que muitos só leem daqui para frente, não leem esse versículo para trás, né? E diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Né? Nós usamos esse versículo muitas vezes, mas hoje você está sabendo o contexto dele. Ai, ai. Né? Ele está falando isso antes de acontecer, irmão, a desgraça. Ele não está falando isso no momento que aconteceu, porque no versículo ele fala assim, ó, tranquilo, no versículo anterior ele fala, tranquilo, esperarei o dia ruim que já está vindo aí, já sei que vai rolar. Então ele já está se antecipando, peraí, eu já sei que algo ruim vai acontecer na minha vida, eu já sei que é inevitável, Deus não vai me livrar disso aí, mas eu vou me alegrar, mesmo que tudo isso aconteça, eu não vou permitir que a minha alegria em Deus seja roubada. E esse é o grande segredo meu e seu. É possível sim, você sentir alegria em Deus no meio da dor. É possível sim, você ter paz no meio da guerra. E isso quem faz é o poder de Deus sobre nós. Então é tremendo isso. E Deus está nos ensinando, através dessa ministração, o posicionamento que eu e você temos que ter. Agora preste atenção, eu vou repetir, isso não anula a depressão, isso não anula o sentimento de perda, isso não anula todos os sentimentos que serão ativados através dessa situação. Não anula. Agora, eu entendo uma coisa, não anula também o poder de Deus sobre nós. Não anula o poder da palavra profética, não anula o poder do Espírito Santo. Então, da mesma forma que não anula os sentimentos, não anula também o poder de Deus sobre nós. E é tremendo isso, porque é o caminho que nós temos que pegar, é o caminho que nós temos que fluir, é na palavra de Deus, mesmo chorando. Irmãos, tem momento assim que você não está suportando mais. Mas você não pode desistir. Você não pode permitir que isso seja o fim. Pode ser o fim, né, de uma situação aí, mas não o fim da fé. Não o fim do poder de Deus, porque ele é infindável. Agora, é o que Jó falou. A esposa dele olhou e falou assim, ó, mano, amaldiçoa esse Deus aí, morre, maluco. E ele falou, não. O meu Deus vive. Não. O meu Redentor vive. Ou seja, Ló perdeu casa, perdeu o comércio dele, perdeu filho, perdeu filha, perdeu um monte de coisa, mas não perdeu a fé no Senhor. Ele não perdeu a convicção de quem é Deus e o que Deus pode fazer. E é nesse momento, né, que é muito especial da nossa vida, onde as pessoas olham para você e falam assim, agora ele morre, agora ele vai abandonar a fé, agora ele vai começar a fazer besteira, agora ele vai se prostituir, agora ele vai beber todas, agora ele vai roubar, agora ele vai fazer isso. Então o inimigo já espera a sua derrota final. Mas isso não vai acontecer, porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sei a minha identidade em Deus, e melhor ainda, eu sei quem é Deus, e Ele vai mudar essa situação.
Então você não pode permitir que tudo isso roube a tua identidade. E isso é você que decide. Podem roubar tudo, carro, tudo, mas não pode roubar a tua identidade em Deus. Isso não dá. Não dá para o inimigo tocar nisso, entende? E a não ser que você decida entregar. Eu falei aqui de Elias, né? Que ele decidiu entregar. Não, está aqui. Pois é. Aí você pode falar assim, apóstolo, mas se eu não conseguir fazer isso de primeira, parabéns, você é uma pessoa normal. Você é uma pessoa que tem limitações. Você é uma pessoa que está no processo de vencer a tua alma. Você é uma pessoa que está no processo de entender quem é você em Deus. Agora sim você vai começar a entender quem verdadeiramente você é em Deus. É nesse momento aí. Então se você não conseguir na primeira, glória a Deus, você é uma pessoa normal. Você não faz parte dos Vingadores. Então no próximo filme dos Vingadores, você vai ser a estrela principal, o ator, a atriz que foi convocada ali para andar junto com o Thor, com o Hulk. Não, meu querido, você não faz parte dos Vingadores. Você faz parte da família de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade em Deus. Amém. Então, entenda isso. Transforme a sua dor num propósito. Aleluia. E uma outra palavra aqui, né? Salmo 37, versículo 1, diz o seguinte: não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Amém? Então, esse é um caminho, né? Deus está falando aqui sobre isso, mas é um caminho onde Deus vai ter que tratar isso. Porque nós ficamos indignados com as pessoas que nos prejudicam, ficamos azedos, ficamos ácidos com tudo aquilo ali, e Deus fala, ó, não fique indignado, ou então não permaneça indignado, amém? Ou então direcione a tua indignação, amém? Por que eu sei que Deus quer que a gente direcione a indignação? Pelo próximo versículo, que fala assim, ó, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, quando Deus fala aqui, ó, confia no Senhor e faz o bem, Ele está falando o seguinte, olha, a indignação que você está tendo, a raiva que você está tendo, a mágoa que você está tendo, a dor que você está tendo, nessa situação, nessa pessoa, ela não pode desvirtuar os teus princípios. Você pode até pensar em fazer, mas não faz. Amém? Não tem como impedir, né, que o passarinho pouse aqui, mas eu posso impedir ele de botar os ovos aqui. Está me ouvindo? Eu posso impedir ele de botar os ovos aqui. Isaías fala sobre isso, né? Sobre uma serpente que bota os ovos. Esses ovos são ali chocados e quando nascem os filhotinhos da serpente, elas mesmo começam a picar e matar aquele que chocou, aquele que gerou, aquele que alimentou aquela raiva que era a ira. Ou seja, esse ovo que botaram aí da indignação, esse ovo que botaram aí da ira, esse ovinho que botaram, que a serpente colocou aí da mágoa, quando elas gerarem, quando nascer o fruto, vai ser o motivo da sua morte. Então, opa, peraí, eu não posso permitir que isso me mate. Agora, como que eu faço isso? Confiando no Senhor. Aqui, ó, confie no Senhor e faz o bem. Ou seja, faça ao contrário daquilo que o diabo quer que você faça. Não confie no diabo, confie no Senhor. Então o diabo vai querer com que você faça coisas terríveis. Não, quer saber de uma coisa? Agora que eu vou fazer mesmo.
Agora que eu vou me prostituir, agora que eu vou para o mundo, agora que eu vou viver o que eu quero, porque não confio mais em ninguém, não confio mais nas pessoas, não confio nisso, não confio mais em igreja, não confio mais em pastor nenhum. Aí você fica maluco, irmão, e os ovos começam ali a ser gerados em você. E Deus fala assim, ó, tudo bem que você não confia mais no seu marido, tudo bem que você não confia mais na sua esposa, tudo bem que você não confia mais no seu filho, na sua filha, tudo bem que você não confia mais no seu pai, na sua mãe, tudo bem que você não confia mais em igreja nenhuma, tudo bem que você não confia mais em pastor nenhum, tudo bem que você não confia mais no seu amigo, tudo bem que você não confia mais no seu gerente, tudo bem, mas confia em mim. Não foi eu que te traí e nunca vou fazer isso. Não foi eu que te magoei e nunca vou fazer isso. Se você está nesse momento de não confiar nas pessoas, tudo bem, mas confia em mim e faça o bem. Então, queridos, a minha posição na situação vai determinar se eu vou morrer ou viver. Então, o que você tem que fazer agora é se posicionar em Deus, não se corromper em Deus, não perder os princípios em Deus. Porque as pessoas vão te abandonar. Elas falam para você assim, ó, estamos juntos, estou contigo, mas vão te abandonar. É terrível, amado, quando você confia nas pessoas, quando você acha que elas vão estar com você mesmo, não importa a situação, e elas vão te deixando, vão te abandonando. Porque agora você não serve mais. É assim que funciona, infelizmente. Mas sabe como que Deus olha? Deus não olha assim que você agora não serve mais. Ele olha assim, agora vai servir pra caramba, porque olha a experiência que ele está tendo, olha a experiência que ela está tendo nessa situação, e eu vou usar isso agora para que outras pessoas também vivam. Então, enquanto as pessoas olham para nós, né, eu estou falando aqui de uma maneira geral, amém? Porque é assim que as pessoas se sentem, é o que eu escuto. É o que eu escuto toda hora. Mas isso é o olhar das pessoas. Deus não olha dessa maneira, sabe por quê? Porque Ele está dizendo aqui, ó, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra. Você não vai morrer. Você vai viver na terra. Habitar, meu irmão, é você morar no lugar, é você se relacionar naquele lugar, é você ter vida naquele lugar. Isso é habitar. E Deus está falando aqui, ó, você vai habitar, ou seja, você vai ter vida e vai ser alimentado. Amém? Quando ele fala alimentado aqui, não está falando só de comida, não. Ele está falando, a tua alma vai ser alimentada, você não vai ter fome nem sede. Ele vai te suprir. E quando uma pessoa está alimentada, ela se fortalece, ela gera vida, ela tem todos os nutrientes e vitaminas que ela precisa para seguir a sua vida adiante. Então, a partir de hoje, se prepare, porque, por exemplo, esse alimento aqui, ele vai te dar vida, ele vai te dar força, ele vai te erguer, esse alimento aqui vai ativar algo dentro de você. Agora, para que eu viva tudo isso, ele continua dizendo aqui, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Então, é Ele que vai fazer você habitar na terra. É Ele que vai alimentar você. É Ele que vai confiar em você. É Ele que vai investir em você. É Ele que vai permanecer contigo. Enquanto as pessoas te abandonam, Ele vai permanecer com você. Está dizendo aqui, agora eu tenho que entregar o meu caminho a Ele. O problema é que nessa hora nós entregamos o nosso caminho à prostituição, à bebida, às coisas do mundo. Nós nos entregamos o nosso caminho para o diabo. Não tem outra palavrinha mais suave aqui, não. Então, peraí, eu posso ter perdido o meu controle emocional, eu posso ter perdido o meu controle psicológico, o meu controle financeiro, o controle do meu casamento, mas eu não perdi meu juízo não em Deus. Não perdi meu juízo em Deus. Então, o Senhor vai fazer isso aí. E olha o que está escrito aqui, ó, no versículo seguinte. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como a meio-dia. Então, ou seja, Deus vai confiar em você quando as pessoas não confiarem. Deus vai permanecer com você quando as pessoas te abandonarem. Deus vai
fazer com que você habite na terra enquanto as pessoas estão falando que você vai morrer. Deus vai te alimentar enquanto as pessoas não vão mais suprir você. E Ele vai fazer justiça. E aqui diz, como o sol ao meio-dia. Sabe o que é justiça como o sol ao meio-dia, querido? Né? Canso de falar isso. Mas toda hora vem para falar. Amém. Então, o sol ao meio-dia, né? Então, aqueles que viram o sol nascer, aqui não vai ver o sol se pôr. Em muitos lugares não conseguem enxergar. Aqueles que vê o sol se pôr aqui, muitos deles não conseguem ver o sol nascer, porque tem prédio, tem montanha, que atrapalha a visão do sol. Agora, o sol ao meio-dia, querido, todos vão ver. E Deus está falando aqui, ó, eu vou fazer justiça. Por que Deus fala isso, irmão? Porque você fala o seguinte, a vida não é justa. Não é justo isso acontecer comigo. É injusto eu passar por isso, eu não plantei isso, é injusto, é injusto. Amém. Agora, Deus está falando assim, ó, a vida é injusta, mas eu sou justo. Eu transformo as coisas erradas em coisas certas. Então, quando eu permaneço no caminho, quando eu permaneço na palavra, Ele vai me honrar. Irmãos, quando eu permaneço no caminho de Deus, Ele vai conseguir me abençoar, porque eu estou no caminho dEle. Deus vai conseguir agir na minha vida, porque eu escolhi ficar no caminho. E eu fico triste como pastor, porque eu fico vendo pessoas aí que não permanecem no caminho. Ele está falando, entrega o teu caminho, e eu vou fazer sobressair a justiça sobre a tua vida. Porque Ele é um Deus justo, as pessoas não são, mas Ele é. E Ele transforma aquilo que está errado em coisa certa, quando eu permaneço no caminho e obedeço às suas direções. Então, meu Deus, eu tenho 10 minutos aqui. Então, entenda isso. Entenda essa palavra. E ele continua falando aqui, ó. Descansa no Senhor, espera nele. Não fique indignado por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Irmão, então, tem pessoas que além de te prejudicar, elas começam a crescer. Tem pessoas que prosperam em cima da tua desgraça. Tem pessoas que prosperam em cima da tua dor. E Deus está falando aqui, ó, descansa. Não fique indignado por causa desses homens que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa coisas ruins. Ele continua falando aqui, ó, deixa ir, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, quando ele fala para deixar a ira, é porque a ira chegou. Ele não vai falar para você, ó, deixa essa caixa aí, se você não tem caixa nenhuma na mão. Ele não vai falar assim, ó, deixa essa roupa aí, se você não tem roupa nenhuma na mão. Se ele está falando para deixar a ira e para deixar o furor e a indignação, é porque já está na tua vida. E Deus está falando, ó, deixa isso para lá, porque isso vai fazer com que você faça o mal. E ele continua aqui, ó, os maus feitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão na terra. Então essa palavra aqui não é para o céu, essa palavra é para a terra. É na terra que você vai viver a honra de Deus. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Então, essas pessoas ímpias, né? Apóstolo, o que é uma pessoa ímpia? A pessoa ímpia é aquela que comete impiedade. Pessoas que não têm Deus. Amém? Essas são as ímpias. Então, se posicione. Não seja um ímpio também. Não seja um ímpio também. Não faça aquilo que o diabo quer que você faça. Não faça aquilo que o inimigo está direcionando você a fazer. Mas permaneça. Permaneça no caminho do Senhor. Ai, apóstolo, e agora eu já tomei decisão errada por causa da ira, já estou no caminho errado. Irmão, irmã, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo aí, mas hoje é dia de você voltar atrás nisso.
Hoje é o dia de você transformar a dor em um propósito. Amém? Ai, ai. Deus está falando assim, ó, tem um caminho diferente. Né? Porque quando estamos passando por dor, amado, nós ficamos olhando só para aquilo que nós não temos, nós ficamos olhando para as pessoas que nos fizeram mal, nós ficamos olhando para o caminho de derrota. Mas espera aí, hoje, através dessa palavra, Deus quer que você coloque os olhos em pessoas que são boas. Deus quer que você coloque os teus olhos em pessoas que te amam. Deus quer que você fique perto de pessoas que são bênção na tua vida, que acreditam em você, pessoas que não desistiram de você, pessoas que permaneceram com você. Mesmo ali você falhando, mesmo você sendo chato, mesmo você sendo chata, né? Tem pessoas que te amam do jeito que você é. Né? Não se aproveitam da sua fraqueza, da sua dor para te abandonar ou ainda pisar mais ainda em cima de você. Mesmo você clamando por ajuda, né? Mesmo você falando assim, ó, por favor, fique comigo. E as pessoas totalmente insensíveis, egoístas, egocêntricas, narcisistas, te abandonam, pisam, te humilham. E Deus está falando hoje para você, coloque os olhos nas pessoas que te amam. Não fique olhando para aquilo que você não tem, mas para aquilo que você já conquistou em Deus. Não fique olhando apenas para o caminho de derrota, porque Deus tem caminhos de vitória para a tua vida. Existem pessoas, da mesma forma que tem pessoas que querem te prejudicar, tem pessoas que querem muito te abençoar e estão do teu lado. Então não faça da injustiça da tua vida um caminho de injustiça para as pessoas também. Não faça da tua ferida feridas na vida de outras pessoas que te amam e estão do teu lado. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus de graça. Amém? Amém? E que o Espírito Santo continue trabalhando, amém? Que ele termine a obra que ele começou através dessas ministrações. Tá bom? Então eu vou estar passando antecipado para vocês, né? O dia que vai ter outra. Tá bom? Mas o tema vai ser esse, né? Existe algo além da dor. Tá bom? Então, essa live ela vai ficar gravada aqui. Aí você pode encaminhar para alguém, pode enviar para que outras pessoas também possam assistir. Tá bom? E é só o comecinho daquilo que Deus vai fazer. Então, Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.